E aí, pessoal, na, no Cosmos, o Cosmos eles passaram por fases, por 3 reinados, né? O primeiro reinado é o do céu. O céu, ele se define pela procriação. Ele é o máximo da atividade procriadora. O céu recobria a terra inteira, se curvava sobre ela e a engravidava. Há muitos filhos das uniões, dessas uniões, né, entre céu e terra. Só que essa característica do céu também é o limite da atuação dele, porque ele fica restrito à atividade procriadora. A Terra vai armar com um dos filhos dela com o céu, com o Crono, do Crono tirar o trono do pai. O pai, ele não é movido pela inteligência, né? Ele é movido pelo instinto sexual. O Crono, ele é inteligência. Inteligência, porém, inteligência curva. Inteligência das tramas. Tem uma comparação entre a curvatura da inteligência do Crono e a foice, que possui uma lâmina curva também. Foice que o Crono vai usar para castrar o Urano do céu. O Crono castra o próprio pai, o Urano, e joga o pênis do pai para trás. Caem gotas de sangue do pênis decepado na terra, produzindo filhos, e também na água, no mar, né, produzindo outros filhos, e o pênis borbulha, né, solta sêmen, que fazem bolhas no mar, e daí nasce Afrodite, as Eríneas, né, também. Nós vimos no vídeo anterior que a Afrodite, ela vai começar a presidir as uniões conjugais, mas elas vão também ser acompanhadas das Eríneas, que são as deusas que restituem a justiça quando há um desacordo, quando há uma injustiça entre dois amantes. As Eríneas vão e procuram restabelecer a justiça. Então assim acaba o reinado, a organização cósmica sob o reinado do céu. Os filhos que nascem do pênis decepado do céu são chamados por ele de titãs. São os titãs. Começa então o reinado do Crono. Crono é aquele que é a estratégia, é a astúcia. Só que o Crono sabe que o destino dele é perder o reinado também por um filho. Por isso que ele vai... tão logo os filhos que ele tem com a Reia é uma das filhas do céu e da terra, que vai ser esposa do Crono, o irmão dela. O Crono sabe que o destino dele é perder o trono por um dos filhos dele. Então, tão logo Reia pare, o Crono engole. Ele come os filhos de Reia, porque ele não quer perder o trono. Crono é aquele que então é a astúcia, é o pensamento recurvo.
Só que esse é justamente o limite dele. Falta a ele um pensamento abrangente. Tão abrangente quanto era o pensamento do pai dele. Aliás, o pai dele não era pensamento, mas o pensamento abrangente como era o campo de atuação do céu. Universal. Crono, ele mantém nessa atividade dele de comer os filhos de Reia, de concentrar a atuação dele nessa estratégia, né? Ele não permite que os filhos saiam de dentro dele. Então ele significa o quê? Que o pensamento recurvo, o pensamento por estratégia, ele não pode se expandir. Ele fica sempre preso dentro dele mesmo. Ele fica sempre restrito, ele restringe o campo de atuação dele. Por isso que os filhos dele, de Reia, não podem se desenvolver, porque estão dentro dele. O pensamento por estratégia, aquele pensamento, o Crono, ele age pela violência, né? A violência tem limites. A violência pode ser eficaz para resolver um problema imediato, como foi para resolver o problema do domínio do céu sobre a terra. Mas ela não é capaz de organizar o todo, porque ela se preocupa só com a manutenção do próprio poder. Só com isso. Como é que o reinado de Crono vai acabar? Quando Reia está grávida de Zeus, e Zeus nasce, ela vai esconder Zeus em Creta, numa ilha. E ali, Zeus, escondido de Crono, vai se desenvolver. Até chegar à idade adulta, e numa combinação com o céu e com a terra, e organizando-se então com outros deuses, né? Ele vai se impor contra Crono. Qual é a estratégia de Zeus? Fazer com que Crono, ele combina com Reia, né? De que quando Crono pedir a Reia, me deu Zeus para engolir, ela vai dar uma pedra no lugar de Zeus, né? Para o Crono engolir. Crono vai engolir aquela pedra e vai vomitar Zeus e os irmãos dele, Hades, Hera, Poseidon. Crono vai vomitar todos os filhos dele, todos os deuses, né? E Zeus, com o poder dele, vai encarcerar o pai no Tártaro, um lugar onde os poderes do pai dele, os poderes de violência do pai dele, não vão chegar no cosmos. O cosmos vai passar vai entrar na terceira fase de poder, né? de soberania dos Zeus. E aí sim, ele vai ser universal, como foi o governo do céu, mas sem ser restrita a um instinto sexual, portanto, sem ser despojado de inteligência. Vai ter a inteligência vigilante do Crono, sem que essa inteligência seja recurva, seja por tramóia. A inteligência vai ser pelo conhecimento do todo. Zeus vai ser aquele que conhece tudo.
conhece aqueles que ele expulsou para o Tártaro, não matou, porque nenhuma dessas forças cósmicas morrem. Elas são colocadas num lugar onde elas não atuam e ali são vigiadas por Zeus. A inteligência de Zeus conhece o Tártaro, conhece a terra, conhece o céu e divide os domínios entre os deuses. Essa vitória de Zeus, Zeus fez com que o pai, né, o vomitasse. E como que vai se dar a vitória de Zeus sobre o Crono? Crono vai se juntar com outros titãs, né, que são filhos do céu, do pênis do céu, né? Enquanto Zeus vai se juntar com os irmãos dele, e vão vencer. O mundo regido por Zeus é um mundo ordenado. É um mundo em que o mundo de estações. O ano é dividido em estações. O tempo então é cíclico. Ele é o do final da estação final, voltando para a primeira, da final de novo até a primeira, no círculo. E isso ordenadamente. Agora, enquanto isso, em contrapartida, né, o mundo regido, né, por Crono era o mundo da violência. Não tinha essa boa ordenação. E o lugar para onde ele foi atirado por Zeus é o Tártaro. É um lugar que não é regido por esse ciclo de estações. É uma outra temporalidade que tem ali. É como se a nossa vida fosse organizada e a nossa força que causa desorganização tivesse nos subterrâneos. Tivesse que permanecer nos subterrâneos e nós a vigiando. Para ela se manter ali. Ela não morre, mas a nossa violência se mantém no subterrâneo. Porque se ela irromper, ela vai instaurar uma outra organização no mundo. O caos no mundo, né? É interessante que na luta, na titanomaquia, a luta entre os titãs e os deuses, as forças primordiais, terra, céu, Eros e Caos, a guerra da titanomaquia faz com que essas quatro forças primordiais derretam e comecem a se fundir. O retorno ao primórdio, aos primórdios, ao caos primordial, à indiferenciação. Por isso que o grego antigo temia as disputas, as guerras. Elas eram necessárias, mas delas tinha que vir a organização. Porque esse é o movimento do caos que deve dar lugar à organização. O reinado de Zeus é a organização do cosmos, a partir da inteligência suprema dele. O cosmos é organizado a partir tendo Zeus no centro. E ele conhece tudo e mantém tudo organizado. Tudo funcionando ordenadamente. Mas logo antes do reinado de Zeus, quando ele estava ainda na guerra com o Crono, o mundo estava caótico. A guerra fez com que as coisas se misturassem e se tornassem indiferenciadas.
desorganizadas, fossem uma massa que só sabia dizer a favor da desordem, a favor ou a favor da ordem. Só sabia dizer uma coisa ou outra. Não sabia diferenciar, não sabia diferenciar honras, campos de atuação, o campo da terra, o campo do céu, do Tártaro, o que é o Eros, o que é o caos, né? Não, quando tá tudo desorganizado, nós só sabemos dizer sim para as forças que desorganizam, sim para as forças que organizam. Percebe que falta discernimento para pensar uma outra coisa, e nem tem espaço, né? Tudo que pode ser, quando numa guerra, tudo que se pode querer, ou é a manutenção da guerra, se você tem algum interesse nela, ou a cessão da guerra. Você não quer algo diferente disso. Por isso que na guerra dos deuses contra os titãs, todas as forças cósmicas, cada uma com o seu campo de atuação, se fundiram, se tornaram indiferenciadas. Como no caos primordial, né? E elas só podiam querer a manutenção da guerra ou a resolução da guerra. Então chegamos no reinado de Zeus. Vamos ler um pouquinho do Hesíodo? Vamos retomar aqui o Hesíodo de onde paramos, né? Lembra dos 4 deuses primordiais, 4 forças primordiais? Caos, terra, céu, Eros, né? O caos vai gerar a partir de si mesmo, né, a noite, e o Erebo, né? Olha que os filhos da noite, né, descendentes da força primordial caos. Noite pariu Edion do Lote, sorte negra e morte. Repara que esses nascimentos são a partir também da noite, sem que ela se una em amor com outro deus, porque a ligação da noite é com o caos, que é o deus, que é a força, melhor dizendo, que preside a Gênesis pela divisão e não pela união. Então, a noite pariu Lote, sorte negra e morte. Pariu também sono e pariu a grei de sonhos. Olha como é bonito, né? A noite, filhos dela, morte, sono, sonhos, né? A seguir também pariu escárnio e miséria cheia de dor. Com nenhum conúbio divino pariu noite trevosa, sem ligação sexual, sem se unir a ninguém. As Hespérides que vigiam além do ínclito oceano, belas maçãs de ouro e as árvores frutiferantes pariu, ou Hespérides, né, outras filhas da noite. E as partes e as sortes que punem sem dó. Sortes, né? Quem são as sortes? Fiandeira, distributriz e inflexível. Filhas da noite. As sortes. 3 sortes. Vou virar a página aqui. Ai, cadê? Aqui, que aos mortais, tão logo nascidos, dão os haveres de bem e de mal. As sortes que dão aos mortais, aos homens, né?
os haveres de bem e de mal. Elas perseguem transgressões de homens e deuses e jamais repousam as deusas da terrível cólera, até que deem com um olho maligno naquele que erra. As sortes, né, as três sortes, filhas da noite, elas observam as faltas de homens e deuses. Noite também, né? Pariu ainda Nêmesis, ruína dos perecíveis mortais. A noite funérea, né? A noite funérea pariu Nêmesis. Depois pariu engano e amor e velhice funesta. E pariu Eris de ânimo cruel. Eris é a discórdia. Eris, hedionda, pariu. A Eris, por sua vez, filha da noite, né? A discórdia, né? O que resulta dela? Pariu fadiga cheia de dor, ouvido, esquecimento, fome e dores cheias de lágrimas. Batalhas, combates, massacres e homicídios, litígios, mentiras, falas e disputas. Tudo que resulta da discórdia, ó. Desordem e derrota conviventes uma da outra, e juramento, que aos sobreterrâneos homens muito arruína quando alguém adrede perjura. O juramento que arruína quando os homens juram em falso, né? Repara que os filhos da noite, todos gerados a partir dela mesma, assim como os filhos da Eris, filha da própria noite, né? Eles podem ser entendidos como cada filho como decorrência do pai, né? E numa sequência, seguindo uma sequência lógica dos acontecimentos, como se fossem acontecimentos organizados. Os nascimentos seguem como se fossem acontecimentos organizados. Olha, a discórdia primeiro gera fadiga, depois esquecimento, depois fome, depois dores, depois batalhas, depois combates, depois massacres e homicídios, litígios, mentiras, falas e disputas, desordem e derrota. Enquanto os filhos do céu com a terra, eles não são consequências lógicas do céu e da terra. Eles são união do princípio dos dois. Né? Olha aqui agora a linhagem do mar. O mar, ele é filho da terra a partir dela mesma. É um filho que ela teve sem se unir com o céu. Né? O mar gerou Nereu, sem mentira nem ouvido. Filho, o mais velho. Também o chamam ancião. O Nereu é o velho do mar. Ele está bastante presente na Ilíada. Né? Também o chamam ancião, porque é infalível e bom. Nem os preceitos ou vida, mas justos e bons desígnios conhece. Como os anciãos são tratados em Homero, né, eles têm bons conselhos. Né? Amante da terra, gerou também o grande espanto e o viril forces e seto de belas faces. E Euríbia, que nas entranhas tem ânimo de aço. Aí, o primeiro filho do mar, gerado a partir dele mesmo, né? Assim como ele foi gerado pela terra, o primeiro filho do mar foi Nereu, né? O velho do mar. Nereu gerou o seguinte: de Nereu nasceram filhas rivais de deuses no mar infecundo. Dádiva de belos cabelos, virgem do oceano. Rio circular, gerou-as. Primeira
eficácia, salvante, anfitrite, doadora, Tétis. Tétis é a mãe do Aquiles, o herói da Ilíada, né? Então, Aquiles é filho de Tétis, que é filha de Nereu, que é filho do mar, que é filho da terra, que é uma deusa primordial. Bonança, Glauca, Onda Veloz, Gruta, Veloz, Marina Amável, Onideia, Amorosa, Vitória de Rosa e os Braços, Melita Graciosa, Portuária, Esplendente, Dadivosa, Primeira, tá tendo uma outra primeira aqui, não sei se é a mesma, Portadora, Potente, Ileia, Recife, Rainha Prima, Dádiva, Onividente, Formosa Galateia, Égua veloz amável, égua sagaz de rosa os braços. Pega a onda que apazigua no mar cor de névoa, facilmente a onda, e o sopro de fortes ventos com a plana onda e anfitrite de belos tornozelos. Ondeia, praia, a bem coroada rainha marina, Glauca partilha, sorridente. Travessia, reúne gente, reúne bem, rainha das gentes. Multissagaz, sagacidade. Olha quantos filhos, né, de Nereu. Rainha solvente, pastora de amável talhe e perfeita beleza, arenosa de gracioso corpo, divina equestre, ilhoa, escolta, preceitora, previdência e infalível, que do Pai imortal tem o espírito. Estas nasceram do irrepreensível Nereu, 50 virgens, sábias de ações irrepreensíveis. Espanto, um dos filhos de Nereu, a filha do oceano de profundo fluir. Oceano é outro filho da terra, né? Desposou. Ambarina. O Espanto, filho de Nereu, se casou, né, com a filha do oceano, com Ambarina. Ambarina pariu ligeira Íris e árpias de belos cabelos. Íris é uma espécie de mensageira dos deuses. Procela e Alígera, que a pássaros e rajadas de vento acompanham com asas ligeiras, pois no abismo do ar se lançam. De Forces, repare que no começo, quando ele está falando do mar, ele está falando que o mar, junto com a terra, gerou Espanto, Forces e Seto e Euríbia, né? Eu falei antes do Espanto, agora eu vou falar de Forces. De Forces, né, é masculino, ele teve filho com Seto. Lembrando novamente que Forces e Seto são filhos do mar com a terra, né? Então, de Forces, Seto gerou as velhas de belas faces, grisalhas de nascença. Apelidaram-nas velhas, deuses imortais e homens caminhantes da terra. Apelidaram-nas velhas, né? Os deuses e os homens, chamaram elas de velhas. Peifredo de véu perfeito e Enio de véu açafrão. Olha aqui, né, da união de Forces e Seto, gerou górgonas, que habitam além do ínclito oceano, os confins da noite.
onde as Hespérides cantoras. Esteno, as três górgonas, Esteno, Euríale e Medusa, que sofreu o funesto. Era mortal. As outras imortais e sem velhice ambas. Mas com ela deitou-se o crina preta no macio prado entre flores de primavera. Da górgona, da Medusa, aliás, quando Perseu lhe decapitou o pescoço, surgiram o grande Aurigládio e o cavalo Pégaso. Tem este nome porque ao pé das águas do oceano nasceu. O outro com o gládio de ouro nas mãos. Voando, ele abandonou a terra-mãe de rebanhos e foi aos imortais, e habita o palácio de Zeus, portador de trovão e relâmpago de Zeus sábio. Aurigládio gerou Gerioneu, ou Gerião, de 3 cabeças, unindo-se a Belafloi, virgem do ínclito oceano. E a Gerião matou a força de Héracles, perto dos bois sinuosos na circunfluída Eritéia. Héracles tinha uma das missões de pegar os bois de Gerião. No dia em que tangeria os bois de ampla testa para Tirinto sagrada, após atravessar o oceano, após matar Ortro e o vaqueiro Eurítion, do nevoento estábulo além do ínclito oceano. Ainda de forces, Aceto pariu, outro incombatível prodígio, nem par a homens mortais, nem a deuses imortais numa gruta cava. Divina víbora, de ânimo cruel, semi-ninfa de olhos vivos e belas faces, e prodigiosa semi-serpente terrível e enorme, cambiante carnívoro sob covil na divina terra. Aí sua gruta lá embaixo está sob côncava pedra, longe dos deuses imortais e dos homens mortais. Aí lhe deram os deuses habitar ínclito palácio. Olha esses filhos de Seto com Forces. Tem muitas histórias aqui particulares. Em Árimos, sob o chão, reteve-se a lúgubre víbora, ninfa imortal e sem velhice para sempre. É fama que com ela Tifon uniu-se em amor, terrível soberbo sem lei com a virgem de olhos vivos. Ela fecundada pariu crias de ânimo cruel. Gerou primeiro Ortro, cão de Gerioneu, depois pariu o incombatível e não nomeável Cérbero carnívoro, cão de bronze a voz do Hades, de 50 cabeças, impudente e cruel. A seguir gerou Hidra, sábia do que é funesto, e em Lerna nutriu-a a deusa de alvos braços Hera, por imenso rancor contra a força de Héracles. Matou-a Héracles, o filho de Zeus, com não piedoso bronze. Héracles, Anfitrionida, com o dileto de Ares e Olau, por desígnios de Atena apresadora. A Hidra pariu a cabra. Hidra não, ainda a Seto. Pariu a cabra que sopra irrepelível fogo. Olha quantos monstros. A terrível e grande e de pés ligeiros e cruel. Tinha 3 cabeças. Uma de leão de olhos rútilos, outra de cabra, outra de víbora, cruel serpente. Na frente leão, atrás serpente, no meio cabra, expirando o terrível furor do fogo aceso. A quimera. Agarrou a Pégaso e o bravo Belerofonte. E ela, outro filho, pariu a funesta Fix, ruína dos Cadmeus, emprenhada por Ortro, pariu o leão de Nemeia, que vai ser o primeiro desafio do Héracles,
que era a ínclita esposa de Zeus, nutriu e abrigou nas colinas de Nemeia, pena dos homens, aí residindo, destruía grãos de homens. O leão de Nemeia destruía os homens, né, as criações dos homens. Senhor de Treto e apesanta em Nemeia, mas sucumbiu ao vigor da força de Héracles. Unida a Forces em amor, Ceto gerou por fim terrível serpente. Então, Ceto e Forces são os pais da Medusa, de Tifeu, que vai ser enfrentado e derrotado por Apolo. Os seus pais da Quimera, os seus pais de Cérbero, do leão de Nemeia, da Hidra de Lerna. Unida a Forces em amor, Ceto gerou por fim terrível serpente, que no covil da terra trevosa, nas grandes fronteiras, guarda maçãs de ouro. Esta é a geração de Ceto e de Forces.